Olá! Estamos aqui para mais uma série Ao Vivo com Candice. Nessa série Ao Vivo com Candice, quem entrar aqui ao vivo pode interagir comigo, pode fazer seus comentários, suas perguntas, né? Tirar suas dúvidas, enfim. Essa série é justamente para isso, para que você possa ter esse contato mais próximo comigo também aqui ao vivo, tá bom? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentar a renda e serem donas da própria agenda. Isso mesmo. E o tema de hoje, né, da série Ao Vivo com Candice é o dilema da venda de consultoria para os psicólogos, para as psicólogas, né? O dilema dessa parte comercial, de vender o seu serviço, de vender a sua consultoria. Faz sentido que isso pode ser um problema para você, né? Ou, de repente, para alguém que você conhece, para alguma psicóloga aí, alguma amiga, né? Psicóloga que pode se interessar por esse assunto. Então, antes da gente começar aqui, se você quiser e puder, compartilha com essa amiga psicóloga que pode se interessar por esse tema, que tem dificuldade de vender, né, ou de até pensar em trabalhar com consultoria por causa dessa questão da venda, né? Então, compartilha aí com essa amiga psicóloga também. Quem sabe esse conteúdo pode ajudá-la e ela pode tirar suas dúvidas aqui também, fazer seus comentários, enfim, suas contribuições também, tá certo? Bom, gente, por que eu tô falando sobre isso, né? A gente sabe que hoje em várias universidades, no curso de graduação de psicologia, já existe disciplinas de marketing, né? Marketing pessoal, inclusive, e de empreendedorismo. Já existem em algumas universidades, não são todas, mas isso já existe na grade curricular. Na época que eu me formei, não tinha isso, né? Vai fazer 23 anos já, então eu me formei em julho de 2000. Comecei a faculdade em 95 e realmente ali naquela minha grade curricular não tinha nada de marketing nem de empreendedorismo, nada disso. E foi uma dor muito grande minha, né? De quando eu saí da faculdade, de saber como é que eu ia para o mercado de trabalho se eu quisesse empreender principalmente. Mas não só quando eu quero empreender, né, que eu preciso do marketing também. Eu preciso para vender o meu serviço para as empresas, para o meu cliente pessoa física ou pessoa jurídica, enfim, né? O marketing ele acaba sendo muito importante de uma forma geral para as nossas vidas, né? Principalmente quando a gente fala da nossa carreira, da nossa vida profissional. Então, naquela época eu senti bastante falta disso e acabou que, né, eu não me preparei o suficiente, que eu comecei na clínica. Quem conhece um pouquinho da minha história vai saber, vai lembrar. Se você não conhece, dá uma olhada ali no meu perfil, tem um vídeo que eu conto toda a minha história também. Mas na época da clínica, quando eu empreendi ali por em torno de quase 3 anos, na verdade, naquele momento ali eu tive bastante dificuldade. Depois eu fui para a área organizacional, fui vender meu peixe, né, dentro das empresas mesmo. Então fui trabalhar dentro de RH, das organizações, com a psicologia organizacional. E hoje eu estou exclusivamente na consultoria, e acabei começando a consultoria em paralelo aí com o meu trabalho de carteira assinada. E aí hoje exclusivamente então na consultoria, e cada vez mais eu percebo o quanto é importante a gente desenvolver essa habilidade, desenvolver essa nossa capacidade de vender o nosso serviço, de não ter vergonha de falar sobre aquilo que a gente faz, o que a gente está oferecendo, de não ter vergonha de fazer contato com as empresas, né, de ir lá bater na porta mesmo, né, de conversar, de falar sobre o nosso produto, enfim, gente. Então isso é bem importante, é algo que muitas pessoas acabam tendo bastante dificuldade, muitas psicólogas acabam tendo bastante dificuldade. Então, embora algumas universidades elas já trazem, né, a disciplina de marketing e de empreendedorismo dentro da psicologia, nos cursos de graduação da psicologia, tem pessoas que, claro, já saem um pouco mais preparadas com isso,
Mas tem muitas psicólogas que, mesmo tendo essas disciplinas, elas acabam tendo dificuldade de colocar isso em prática quando vão para o mercado de trabalho de fato, né? Quando vão de fato vender o seu serviço, vender a sua imagem, né? Porque de alguma forma a gente está vendendo alguma coisa quando a gente vai para o mercado de trabalho, tá bom? Então é por isso que eu vim falar com você hoje. E existe um preconceito bem grande, inclusive quando a gente fala de marketing, né? Dentro da psicologia, às vezes falar de marketing, as pessoas ficam um pouco assustadas, acham que é enganação, que as pessoas, né, estão enrolando ali, que é uma propaganda enganosa e tal. Aqui, gente, eu estou trazendo para vocês, né, a proposta é pensar em fazer o marketing dentro do código de ética profissional, né, da nossa profissão. Então, olhando como que a gente pode divulgar o nosso trabalho para as empresas, divulgar a consultoria para as empresas, mas com esse foco dentro, né, da nossa ética profissional ali, do nosso código, tá? Não tô falando aqui da gente inventar história, inventar, né, situações aí que realmente não são verdadeiras, enfim. É realmente trabalhar com a nossa transparência, com a nossa ética, com a nossa postura profissional, né, o nosso posicionamento profissional mesmo, e vender o nosso serviço, fazer o marketing. Por que eu estou trazendo o marketing aqui? Porque ele é um passo antes da nossa venda. Antes da gente vender alguma coisa, a gente faz um trabalho de preparação. O marketing é como se fosse essa preparação. E nós estamos falando de vender de consultorias, né? Então, quando eu vendo consultoria, eu também faço um trabalho anterior, né, à venda em si. E eu vou te dizer que quando a gente faz esse trabalho bem feito, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo depois a gente vender, fica muito mais natural a venda, porque a gente já fez todo um trabalho anterior a isso, né? Então isso faz bastante sentido quando a gente fala assim de mercado de trabalho, de consultoria, do mercado dentro da consultoria, até porque existem várias pessoas também que estão trabalhando nessa área da consultoria, embora ainda não seja uma área da psicologia tão explorada quanto, por exemplo, a área clínica, né? Mas ainda assim tem alguns profissionais, vários profissionais aí dentro desse mercado. E o mercado está aí para quem quiser desbravar, para quem quiser, né, abrir aí novas possibilidades de atuação. Inclusive para você que nunca pensou talvez em trabalhar com consultoria, a consultoria pode ser algo que faça sentido para você também, porque eu tenho certeza que ela vai também aumentar a sua renda e te fazer ser dona da própria agenda, né? A consultoria ela vem como uma oportunidade da gente ampliar a nossa área de atuação e, claro, né, aumentar a nossa renda, automaticamente sendo dona da nossa agenda também, porque somos nós que controlamos os nossos compromissos, as nossas agendas com as empresas, tá? Então eu trago para vocês essa oportunidade aqui. Então o mercado está aberto, né? Ele está aberto de uma maneira geral. Agora, você tem a possibilidade de conversar com esse mercado de uma forma direcionada para o seu público, né? E nós já falamos em outros vídeos também sobre planejamento de consultoria, então a gente entender quais são as empresas que podem querer o nosso tipo de serviço. E aí, quando a gente faz esse marketing inicial, a gente vai direcionar tanto os nossos esforços, a nossa energia, quanto investimento, às vezes investimento financeiro, sim, para esse público, né? Para esse tipo de empresa, para esse segmento de empresas que podem se interessar pelo nosso trabalho. Mas a gente tem a outra possibilidade, né, de repente fazer a divulgação do nosso trabalho, mas sem esse direcionamento, e algumas pessoas acabam fazendo, utilizando o marketing dessa forma. E também tem a possibilidade de eu não fazer nada, de eu não fazer nenhuma divulgação. Então você tem essas três possibilidades: direcionar a sua energia e o seu investimento, né, voltado ao marketing para as organizações que têm a ver, né, com aquilo que você está oferecendo para elas, né, que podem querer o seu produto, certo? E você pode também direcionar não, né, fazer o seu marketing, mas não direcionado, simplesmente divulgar o seu trabalho.
mas sem direcionar. Por exemplo, eu coloco lá um site, né, deixo lá na internet o meu site ativo, mas ele fica lá. Se alguém procurar e achar, ok, mas ele não está direcionado para o público que eu vou atender, né? Eu não faço contato com empresas que eu quero atender, entende? Então eu faço uma divulgação meio que para dizer assim, estou fazendo divulgação do meu trabalho, mas na verdade eu não direciono. E aí tem a outra possibilidade, que é de eu não fazer divulgação nenhuma. Então temos essas 3 possibilidades aí. Agora eu vou te dizer com certeza, tá, gente? Quando eu direciono para a empresa, né, ou para o tipo de empresa que pode querer o meu serviço, as chances de eu potencializar o meu poder de venda, elas são muito maiores, porque são empresas que podem de fato querer o meu produto, podem de fato querer o meu serviço, né? Quando a gente fala da psicologia e da consultoria, a gente está vendendo serviço, certo? Então eu potencializo muito mais, mas muito mais mesmo, quando eu faço esse direcionamento, né, para as empresas que eu quero realmente alcançar. E aí a gente pode ter uma ampla possibilidade, né, de empresas para a gente fazer contatos aí, ou para a gente enviar o nosso material, enfim, dá para fazer uma busca grande aí de acordo com a nossa expertise, né, que a gente está vendendo na consultoria, ok? Então essa é uma questão bem importante para a gente considerar. Às vezes você está fazendo algum tipo de divulgação, né, da sua consultoria ou do seu serviço, mas não está direcionando para o público certo, para o tipo de empresa certa, né, para aquele público que vai querer comprar o teu produto. E se eu falar ainda de rede social, hoje as empresas estão nas redes sociais também, né? A gente tem uma rede social chamada LinkedIn, que é uma rede profissional, na verdade, onde ali a gente também consegue direcionar para as empresas, elas divulgam, mas elas têm no Instagram, tem, enfim, em vários outros aplicativos, né? A gente encontra as empresas com os seus perfis também. Então, quando eu conheço, inclusive, pessoas de RHs ou da área de saúde ocupacional, dependendo do tipo, de novo, tá, gente? Aqui é dependendo do tipo do meu serviço, né? Do tipo de consultoria que eu estou oferecendo para essas organizações, eu vou direcionar, vou buscar pessoas chaves para que elas vejam aquilo que eu estou divulgando. Então, se eu conheço algumas pessoas por networking e tal, que tem, né, o perfil lá aqui no Instagram, por exemplo, eu vou direcionar, né, eu vou encaminhar ou falar com esse público ali que pode se interessar nesse tipo de serviço que eu estou oferecendo, tá? Então, esses direcionamentos são bem importantes. E ainda quando a gente fala de rede social, se você tem a sua consultoria, lembre de fazer um perfil profissional também, né? Para você fazer essa divulgação de trabalho, tá certo? Então a gente tem a questão do site, né? O site institucional, e a gente pode ter nas redes sociais também o nosso perfil profissional, né? O perfil da nossa empresa, da nossa organização. Então isso é mais uma possibilidade aí. Aí tem pessoas que me falam às vezes assim: Candice, mas eu prefiro trabalhar com o marketing boca a boca. Sabe o marketing boca a boca? O que é isso, né? Dentro do mundo da consultoria. É aquele marketing onde eu não preciso fazer nada. É o meu cliente, aquele cliente que eu estou atendendo, ou que eu já atendi de empresa, que vai falando para outra pessoa de empresa e ela vai fazendo contato comigo e assim vai indo, né? Esse é o boca a boca. E eu vou dizer para vocês que esse tipo de marketing, ele é o mais poderoso que existe, tá? Ele é o mais poderoso, por quê? Porque quando uma empresa te recomenda para uma outra empresa, quer dizer que ela ficou muito satisfeita com o seu trabalho, né? Quer dizer que ela tá sendo bem atendida, que ela realmente dá referência sobre aquilo que o serviço que você prestou ali para ela, né? Então, é um marketing super poderoso. Só que nós temos dentro desse mercado tão amplo aí que a gente pode atender, empresas que talvez não tenham nem a consciência de que elas precisam do nosso serviço.
e de acordo com aquilo que você estudou, né, de acordo com aquilo que ela pode querer, que você já fez esse mapeamento de empresas que podem querer o seu tipo de serviço, você vai despertar, então, nessas empresas, o interesse pelo seu serviço de fato. Porque não necessariamente isso já está despertado, mas você vai desenvolvendo, você vai olhando, direcionando, né, a sua divulgação, a divulgação do seu trabalho para empresas que você entende que pode precisar do seu serviço, mas não necessariamente ele já tem essa consciência. Tá entendendo? Então, nesse caso, você realmente é muito mais assertivo quando você faz um marketing mais diretivo, né? E não espera só o boca a boca. Então, a gente pega essa fatia de mercado que existe, que não conhece ainda o teu trabalho e ela ainda não tem clareza, não tem consciência que precisa do teu trabalho, né, para a organização dela. E aí você começa a despertar esse interesse, né, pelo seu trabalho aí para essa organização, né, nessa organização, tá? Então isso é uma questão bem importante para a gente entender. E aí a gente vai direcionando conteúdos para essa organização, né? Ou se a gente faz isso por meio de redes sociais, ou se a gente vai fazer isso por e-mail, fazendo algum contato, trazendo palestras, divulgando, né, em associações, porque quanto mais networking eu fizer, quando eu falo de consultoria, melhor também vai ser a minha visibilidade, tá? No mercado. Isso acaba ajudando muito na minha visibilidade. E não necessariamente a gente precisa fazer esse trabalho presencialmente, né? Nós podemos participar de fóruns, por exemplo, de RHs, de ABRHs, de eventos que sejam online, onde a gente está lá presente também, né? E as pessoas começam a nos ver por ali, vão conhecendo o nosso trabalho. A gente pode fazer divulgação do nosso trabalho nessas associações, né? Nas associações empresariais. Então, tem uma série de possibilidades onde a gente pode trabalhar com esse marketing mais ativo, né? E direcionado para o público que eu quero, para o tipo de empresa que eu quero, tá? Mas é importante a gente fazer esse tipo de conteúdo, ter conteúdos também, mostrar resultado, trazer benefícios do nosso serviço, sabe? A gente vai educando, talvez, a gente vai informando as pessoas, né, sobre os benefícios daquilo que a gente está oferecendo. E quando eu falo as pessoas, aqui eu estou falando em pessoa jurídica, tá? E claro, sempre vai ter uma pessoa ali, né, representando a pessoa jurídica que é a empresa. Então eu vou trazendo esse tipo de conteúdo para esses profissionais que representam a pessoa jurídica, que representam a empresa que eu quero atender, certo? Então, isso é um caminho que nós podemos fazer dentro da consultoria para vender o nosso serviço de consultoria. Então, essa é uma possibilidade, tá? Bom, gente, e aí nós podemos pensar o seguinte: existem pessoas que têm a boa intenção já de fazer esse trabalho, mas estão talvez iniciando ainda na consultoria e começam a buscar na internet várias empresas para fazer contato. E aí, na própria internet, nos sites das empresas, tem lá o contato, o formuláriozinho, às vezes até tem alguns e-mails que tu pode direcionar para a área de gente, de RH, de gestão de pessoas, enfim, né? Ou para alguma outra área específica. Mas geralmente existe um e-mail padrão de contato @ mais ou menos assim, onde você não sabe se mandar o seu material por ali, você não sabe se ele vai chegar para a pessoa que precisa chegar, né? Se vai ser direcionado para alguém aquele material quando você encaminha via internet mesmo, site de empresa, tá? Então você não sabe qual é o destino desse seu material quando você encaminha por um e-mail padrão, tá? E isso acaba te prejudicando também, porque você fica sem ter certeza se isso chegou nas mãos de quem deveria chegar. Às vezes a gente não sabe se chega, se é impresso o material, se vai para a lixeira, a gente não tem noção. Além do mais, quando a gente faz esse tipo de abordagem, né, de envio de material, de portfólio, dos nossos serviços, enfim, apresentando a nossa consultoria via e-mail,
de site ali da empresa, a gente também não está fazendo um trabalho mais personalizado, né? A gente fala um e-mail padrão que vai para todo mundo como se fosse muito robotizado, muito mecânico, fica muito impessoal. Então isso não é um jeito muito legal da gente chegar na organização. A gente pode ter a sorte sim de que a pessoa que recebe aquele e-mail ali direcione para a área responsável, mas a gente não tem certeza se isso vai acontecer. Na dúvida, direciona, né? Busca direcionar para a pessoa certa. E como que a gente faz isso então? Porque dessa forma, a probabilidade de eu fazer uma venda, ela é muito pequena, né? Ela é muito pequena, a não ser que eu tenha realmente sorte aí nesse caso, né? De chegar na mão certa, da pessoa ver, de ela ter necessidade naquele momento de algum profissional como eu e ok, tá? Mas naturalmente, assim, de uma forma mais prática mesmo, a probabilidade acaba sendo bem menor mesmo da gente chegar no destino que a gente quer que chegue, tá? Então, qual que é a dica aqui, até a orientação que eu te dou quando você trabalha com consultoria para as empresas, né? Quando você está iniciando, ou mesmo que você já esteja trabalhando e quer melhorar aí o seu poder de venda, né, do seu serviço, então tenta de repente essa alternativa que pode dar bem certo para você, isso dá certo para mim, tá? Que é fazer essa lista de empresas que eu quero fazer contato, né? É esse público aqui, né? Esse tipo de empresa, é esse segmento aí que eu quero. Então, o que eu faço? Faço uma lista lá numa planilha mesmo no Excel, listo todos os nomes das empresas, listo os telefones de contato e aí entre em contato com essas empresas e pergunta sobre quem é o responsável, se apresenta de uma forma também adequada, né? Porque a primeira impressão é sempre a que fica e é independente de quem você está falando, tá? Independente. E por que eu te falo isso? Porque eu já trabalhei dentro de organizações e eu já atendi consultorias. E eu já atendi consultorias onde passou primeiro pela telefonista e depois ela direcionou para mim a ligação. Só que depois, dentro da empresa, a gente se fala, né? Aí a telefonista veio e me disse assim, meu Deus, que pessoa mais grossa essa que falou contigo, não? E aí eu disse, grossa, né? Porque comigo, a pessoa, né, o consultor ali que estava conversando comigo, estava muito tranquilo. Mas a pessoa que atendeu o telefone, ela foi muito grossa com essa pessoa que atendeu o telefone. Entende? Então, mesmo quando eu faço um contato, um primeiro contato, independente de qual seja a pessoa, o cargo dessa pessoa que está me atendendo, eu preciso me mostrar, né? Mostrar na minha postura profissional. Então, tenho que me preparar para falar com essa empresa, para pedir o que eu quero e para pedir o direcionamento. Eu posso entrar em contato e pedir o direcionamento, né, para eu tentar falar já com a pessoa responsável pela área, para me apresentar, para pedir de repente o contato dela por e-mail para eu encaminhar daí o material ali. Ou de repente eu tenho até também a grata surpresa dessa pessoa querer me receber, porque às vezes é um momento que ela, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, olha, vamos conversar, né? Eu tô pensando em alguma coisa, mas não tinha buscado ainda consultores nessa área, tá? Então vamos conversar. Então eu posso ter a oportunidade, às vezes, de falar com a pessoa responsável e de já ter, né, essa grata surpresa de ser convidada para uma reunião, quer seja online, presencial, enfim, tá? Então esse é um caminho também que a gente pode ter. Pode ser que a gente vai entrar em contato, vai falar só com a telefonista, com a atendente, enfim, com a primeira pessoa que recebe ali a ligação, e a gente não vai ter como ser direcionado, ou ela até direciona para a área, só que a pessoa não vai estar disponível para me atender, enfim, né? Tem essas possibilidades também. Quando isso acontecer, o que você pode fazer? Só pede o e-mail dessa pessoa que é responsável por essa área que você quer oferecer a consultoria, pede o e-mail e pede o nome dessa pessoa também. Percebe que quando você encaminhar esse e-mail, você já vai encaminhar de uma forma um pouco mais agradável, assim, mais adequada, inclusive, menos impessoal.
né? Então, né, olá, fulano de tal, prezada fulano de tal, né? Tô aqui me apresentando, tal, e aí você monta um texto ali e apresenta, encaminha o seu portfólio, né? E vai fazendo o seu marketing dessa forma também, né? Porque você está divulgando o seu trabalho dessa forma, tá? Então, isso é mais uma alternativa que a gente pode ter de uma maneira um pouco mais adequada, mais profissional também, tá? Faz sentido aí para você? Uma outra coisa, gente, que quando a gente fala de fazer esse contato com as empresas, né, é tomar cuidado para a gente não ser insistente. Quando a gente entra em contato com a empresa, a pessoa responsável, ela pede para a gente encaminhar o material por e-mail porque ela não consegue nos atender ali por telefone ou não vai conseguir marcar uma agenda conosco, naquele momento a gente não tem nenhuma noção de qual é o trabalho dela, o quanto ela está sobrecarregada, ou quanto ela tem de atividade ali, de responsabilidade. Às vezes o nosso contato não é prioridade para ela naquele momento. Muito provavelmente não será, tá? Quando a gente faz esse primeiro contato. É difícil, assim, as pessoas às vezes priorizarem falar com a gente enquanto consultor já nesse primeiro contato. Então, respeite isso também, sabe? Respeita o limite do outro, respeita, se coloca no lugar dessa profissional ou desse profissional que está ali, que não vai poder te atender no momento. Entenda essa situação e faça, né, o encaminhamento da forma mais agradável para ela possível também. Porque se eu começo a insistir, ligo um dia, não consigo, aí passa a ligação, não, tá ocupada. Ligo outro dia, passa a ligação, liga mais tarde. Aí eu ligo de novo, né, não vai conseguir te atender. E eu ligo de novo e, puxa, uma hora ela é capaz de dizer assim, eu vou atender de uma vez por todas para me livrar. E aí marca um xizinho lá, né, no nosso nome para não nos chamar mais para consultoria. Ou é capaz de dizer assim, eu não quero mais atender essa pessoa, que pessoa insistente, já pedi para mandar o material por e-mail, né? E se eu quiser, eu entro em contato com ela. Então, gente, nós precisamos ter, a gente precisa ter essa habilidade, sabe? De perceber até onde a gente pode ir, para a gente também não ser insistente demais e se tornar chatas, né? Aquela pessoa assim, nossa, que ninguém mais quer ouvir o nome, só, né, a telefonista ali de atender a nossa ligação lá, já fica arrepiado, porque, meu Deus, né? De novo aí. Então temos que tomar cuidado, são coisinhas simples, básicas, mas que podem fazer bastante diferença. Então perceba, não é fazer nenhum contato e também não é ficar no pé o tempo todo, né? A gente precisa ter um limite aí, uma distância. Só que ao mesmo tempo, gente, nós também precisamos nos tornar presentes. Quem não é visto não é lembrado, tá? Mas aí é presentes na medida certa, né? Na medida certa, com cautela, né? Com respeito ao espaço do outro, ao limite que ele está te dando. Mas de vez em quando, vamos pensar assim, ó, né? Uma média, a gente pode, uma vez por mês, a gente pode encaminhar algum material para aquele e-mail ali, que é da pessoa responsável, né? Que eu já falei, que até me respondeu por e-mail. Uma vez por mês eu encaminho alguma coisinha para ela, ou daqui a pouco, sei lá, 2 vezes por mês, de 2 em 2 meses, sabe? Eu vou sentindo isso também, vou sentindo a abertura que a pessoa me dá. Talvez ela me responda, talvez ela nem me responda. Outra coisa, a gente sabe que caixa de e-mail, né, dentro da empresa é uma loucura também, porque é e-mail de tudo quanto é coisa. Então, saiba colocar um título ali de e-mail que seja fácil, quando ela lembrar que recebeu o seu e-mail, seja fácil ela te localizar, porque às vezes ela não vai lembrar do teu nome. Então coloca lá consultoria de, né, enfim, saúde mental, consultoria de desenvolvimento, de avaliação psicológica, sabe? Coloca as palavras-chave do seu negócio para que no momento que ela precise procurar pela sua consultoria, porque ela lembrou que você já encaminhou um e-mail sobre esse assunto e que tem um serviço para oferecer, ela consiga rapidamente buscar também nos e-mails dela. Então isso é mais uma dica aí para você
que pode ser importante, né, para fazer esse primeiro contato, para começar a fazer a divulgação, o marketing do seu trabalho. E de novo, gente, um marketing bem feito, ele faz uma grande diferença na hora de fazer a nossa venda. Quando a gente investe toda a nossa energia, o nosso foco num marketing bem feito, bem direcionado, né? Pensando nesse marketing ético, né, profissional mesmo que a gente está falando aqui, de resultados que a gente tem com o nosso trabalho, né? De resultados que o mercado fala, né? Que o nosso trabalho oferece. Enfim, quando a gente faz esse marketing profissional bem feito, a gente tem muito mais facilidade para vender. A venda se torna um processo natural, porque ela é o próximo passo. Então eu vou informando, dando documentação, né? dando dados, trazendo conteúdo sobre o meu tipo de serviço, os benefícios dele para a organização, sempre com aquela linguagem corporativa, né? Com uma identidade corporativa também. Isso tudo vai fazer com que eu tenha mais facilidade lá no final para fazer a venda. E aí tem mais uma coisa, às vezes a gente entra em contato com 10 empresas, né, com, 20 empresas, uma te dá um retorno. E é por aí, tá, gente? Geralmente é 10 para uma dar um retorno, não quer dizer que ela vai comprar o seu serviço, né, mas ela pode te dar um retorno. Ganhou um retorno em 10 contatos, gente, é um bom caminho, tá? Não desanime. A gente precisa estar sempre ali firme e forte, né, na nossa missão de divulgar o nosso trabalho, o trabalho da nossa consultoria para as organizações, porque quando a gente faz esse trabalho bem feito e faz a venda, a gente aumenta a nossa renda e a gente é dona da nossa própria agenda, né? Então isso tudo acaba sendo um benefício para nós também. Se nós temos esse desejo, se a gente tem esse objetivo profissional também, né? Que não deixa de ser, porque é algo que a gente fala na nossa carreira mesmo, para a nossa carreira, a gente precisa fazer esse direcionamento de forma correta, de forma adequada, para ter esse retorno que a gente espera, né? E a gente não está falando isso da boca para fora, porque a gente quer de fato fazer um bom trabalho para aquela organização, porque aquela organização depois vai te recomendar para outra, e esse marketing naturalmente vai acontecer do boca a boca. Agora, lembrem que você sempre tem uma fatia aí de mercado que ainda não conhece, que ainda não tem consciência de que aquela empresa onde ele trabalha precisa do seu serviço. E é para essa pessoa que você acaba comunicando quando você faz esse marketing direcionado, ok? Então isso é importante, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aqui para você. Sem esquecer, gente, que nesse processo como um todo, né, o networking é super importante. Participe de grupos corporativos, né, de empresas, de fóruns, de RHs, de ABRHs, Associação Brasileira de Recursos Humanos da sua região, das associações empresariais, sabe? Esteja nesse meio. Isso também te ajuda o seu marketing, ajuda a divulgação do seu trabalho, ajuda a dar visibilidade àquilo que você faz, tá certo? Bom, a live de hoje era essa, espero realmente ter contribuído. Agradeço a participação aqui de vocês, né? Agradeço quem passou por aqui.